Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse podcast, que é o Sr. Q, presidente do Arquivo X Brasil, e essa é a Exceline, e particularmente o podcast Excer. Hoje falaremos do episódio Nossa Cidade, que acabou de acabar. Terminou de ser transmitido pela Rede Brasil de Televisão e felizmente, está seguindo coerentemente a sequência, né, dos episódios. Né? Realmente, apesar das mudanças que foram feitas por causa do carnaval, pulou, né? Mas pulou apenas a transmissão, não pulou a sequência. Então, antes de mais nada, você pode participar escrevendo, se você estiver assistindo, né, obviamente, né? Escrever em qualquer uma das plataformas que a gente coloca aqui à disposição, ou seja, no Facebook e no nosso grupo, né, aqui no X Brasil Oficial. Também na fanpage, que também é como Arquivo X Brasil, também no Twitter, Arquivo X Brasil, também no Instagram, Arquivo X Brasil, e também no nosso canal do YouTube, também Arquivo X Brasil. Então, e claro, aqui, da onde eu estou transmitindo através da Exceline, que é justamente na base da plataforma do Telegram. Bom, vamos começar do episódio, que esse, particularmente, eu não lembrava se eu assisti ou não. Mas um como diria, é um episódio macabro, né? Meu Deus do céu, galinha comendo galinha. Se bem que a gente ouve por aí algumas coisas, não tenho certeza, né? Mas surge aqui e ali algumas informações dizendo que algumas carnes ou salsichas são processadas com miúdos, né, de, de animal, né? Boi, enfim. Então, não sabe se é verdade ou não. Alguns dizem que se todos soubessem como são feitas as salsichas e as leis na madrugada, no caso da salsicha, não comeria. Não sei. Você come salsicha? Gostoso, né? Mas é tanta lenda, tanta fake news nessa época, que a gente não sabe nem se é verdadeiro ou não, mas me deixa preocupado. Mas imagina, então, esse caso das galinhas Jacob, né? Que, para aproveitar todos os nutrientes do animal, eles vão lá e processam tudo e colocam ali misturado com a ração da galinha. Quer dizer, a galinha virou, na verdade, meio que canibal, mesmo que carnívora, né? E já que está comendo um pedaço de seu miúdo, foi falado lá, no gerente geral da empresa lá, falou que são sócios, etc., que o mínimo que a gente poderia pensar se fosse liofilizado, né? Ou seja, transformar aquilo tudo em pó, esse pó se misturado com o alimento. Né? Mas, por outro lado, é meio estranho. Né? Vamos ouvir aqui também, que acabou de entrar o Fábio. Fábio, seja bem-vindo, Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tudo bem por aí? Tudo. Tudo bom, tudo bom. Pôde assistir o episódio hoje? Assisti. Já tinha assistido, já lembrou do episódio ou foi uma novidade como aconteceu comigo? Porque eu não lembrava desse episódio. Eu lembrava dele, mas vagamente, né? Ele é um episódio interessante porque ele pega uma parte mística, né, que é aceita, mas ele tem um contexto também de ficção científica, né? E uma Uhum. ciência real, que envolve a doença genética que o fiscal sanitário possuía, né? E pelo fato dele ter
ter sido devorado, né, pelas galinhas, que eles se livravam dos corpos utilizando aquele moedor lá da indústria, né? Sim. Acabou contaminando elas, que por tabela contaminou os humanos. Então ele é um episódio bem diferente, né? Ele pega o lado místico e ele pega um lado científico também. E como eu disse no início aqui, quando você não chegou ainda, eu falei que também é macabro, né? Uhum. A cidade é uma espécie de seita, né? Por uma influência do dono das indústrias. Pois é, porque ele não queria deixar tudo aquilo que ele construiu jogar para ir para abaixo, né? É isso? Hello? Deixa eu Fábio? tentar aumentar um pouco o volume, que está muito baixo. Eu não sei se eu fiz Vai. alguma besteira aqui. Mas a minha voz continua a mesma coisa? Eu não sei se é volume do meu celular ou se. Pode ser transmissão. Se você quiser entrar e sair, sair e entrar novamente, pode ser que Tá... resolva. Eu aguardo aqui. Pode sair e voltar, que pode ser que seja isso que resolva. Hello? Agora, está falando? Não. Bom, enquanto aguardamos o Fábio se reconectar, eu estava comentando que como é que ele lembrou bem, né? Essa coisa da ficção, parte científica e também o lado lendário ali, né? Que ele parece uma lenda, né? A cidade inteira conseguir isso. Mas imagina todo mundo comendo aquilo, né? Eu acho que o mais macabro de tudo é quando a gente pensa que a galinha praticamente virou carnívora, né? E comeu ela mesma, né? Até foi colocado isso no próprio episódio. É muito esquisito um negócio desse. E macabro, como eu disse, né? Porque mudar toda a genética, né, do caso das galinhas para poder satisfazer o nutriente que queria aproveitar. Tudo justifica, né? Os meios justificam os fins. Agora você está voltando. Vamos ver. Voltou? Uhum. Hum. Voltou, eu devo ter feito alguma coisa que o áudio estava muito baixo. É, mas então, eu estava citando aqui, você lembrou, né? Realmente, agora imaginar que uma galinha virar carnívora é brincadeira, né? É, minha mãe, ela costuma comentar que na fazenda, quando eles abatiam, assim, as galinhas para o consumo próprio deles, quando eles jogavam sebo, as galinhas costumavam ir lá e consumir os restos das galinhas mortas, né? Então Ah, é algo que é meio habitual assim mesmo do animal, né? é mesmo? Olha, isso aí é curioso. Eu não sabia desse detalhe, não. Mas não para o consumo É desse jeito, né, no caso. nutriente, mas pelo menos se tivesse sido liofilizado, ou seja, transformar tudo aquilo em pó, ainda. Eles dão a entender que lá na indústria eles processam, né, e transformam numa espécie de ração para elas, né? Não, pelo que deu para poder mostrar que eles voltaram, que eles misturam aquela coisa, fica toda moída, e aquilo tudo vai do jeito que está misturado na ração, É isso mesmo. não é? Então, Uhum. não passa pelo processo de, pelo menos eu não vi isso, de liofilização, ou seja, virar pó para depois misturar com a ração, né? Do jeito que está, vai. Muito macabro o negócio Inclusive, desse. quando a neta do dono das indústrias cai, né? Tipo, é bem úmido aquilo ali, né? Misturado com Parece, farelo. Ela até tipo, afunda como se fosse uma espécie de uma, lama, né? uma areia movediça, ela vai afundando, né? Parece, na verdade, uma, como é que pode dizer? Uma carne moída que está
apoiando ali num líquido, né? Muito esquisito o negócio desse. Deus me livre. Macabro. Realmente, para mim, bem macabro. Enfim. Mas é interessante. Como você lembrou bem, ele lembra algumas categorias aí, né? Opa, chegamos também com o Melo, antes de eu comentar aqui. Chega, Melo. Bem-vindo, meu caro. Estamos aqui com o Fábio. Por enquanto, ele só está atrás do microfone. Ele ainda não se deu as caras na câmera, né, Fábio? Uma hora que eu conseguir organizar um cenário legal, eu vou transmitir. O Melo, quando eu fiz a primeira vez, ele falou assim: estou meio assim ainda. Também falou uma coisa. Aí ele falou assim: tem que colocar perfume, né? Né, Melo? Boa noite, como vocês estão? Tudo bem. Bem, graças a Deus. É isso aí, nas últimas vezes eu passei perfume para te participar. Dessa vez não passei, não vou abrir a câmera hoje não. Ah! Tá A certo. verdade, Importante. a Diga. verdade é que eu dei um sono, aí fui assistir esse episódio e dormi no meio do episódio. Como é que você consegue dormir num episódio macabro como esse? Vou te contar uma coisa. Não Eu é? não sei o que aconteceu, velho. O rapaz me deu um sono, que eu acordei no meio do episódio e falei, ué, o que tá acontecendo? Que episódio que é esse? Que eu tô assistindo? Tava lendo Mas você aqui lê. os bastidores pra tentar lembrar que episódio que é esse, mas eu não. Acho que não tô lembrado desse episódio de ter assistido ele, não, pelo Eu também DVD. não. Eu também não. Agora, as observações do Fábio foi bem interessante. Quais são as três posições que você ressaltou, Fábio? Pode repetir, por favor? Na realidade, tem um lado místico, né? Que é a seita que consome a carne humana para prolongar a juventude, a vida. E tem o lado científico, né? Que é a contaminação das galinhas, né? Pela doença do fiscal sanitário, né? Uhum. São dois aspectos interessantes. E eu acho macabro. Eu continuo dizendo que acho macabro que é uma galinha comer galinha misturada ali, mas nem um pozinho ainda vai, né? Mas está lá aquela coisa, aquela mistureba toda naquele processador, muito esquisito. Você tem alguma coisa relacionada a isso nos bastidores? Tem sim. É, Hum. foi escrito pelo Frank Sputnitz, Uhum. e o Frank Sputnitz, ele pegou e tinha lido um artigo da Universidade da Califórnia sobre salamandras que comeram outras salamandras. Daí deu essa ideia das galinhas que comiam outras galinhas, né? Ah, que interessante, hein? Olha só. Aí o irmão desse Sputnitz, né? Ele era neurologista, então eles trocaram ideias sobre as doenças que podiam causar sobre isso, né? Então foi daí que veio a ideia dessa doença. Na verdade, foi baseado mesmo na ciência mesmo, né? De um caso real É só de isso. salamandras, né? É o que o Fábio também tinha comentado, da parte científica, né? Tem a ficção, tem o científico e tem a parte da lenda ali, né? Que aceita, né? Realmente, olha, então realmente já. Mas isso era um caso real que o Sputnik viu? Pelo que eu entendi aqui, sim, né? Ó, o Sputnitz leu artigos, né? Da Universidade da Hum. Califórnia sobre salamandras que ficaram doentes ao comerem outras salamandras. Então é um caso real de um artigo que ele pegou da Universidade da Califórnia. Aí ele Que conversou coisa. com o irmão dele, que é neurologista, para entender melhor sobre o assunto. Eu vou repetir um detalhe que eu gravei antes de a entrada do Fábio, que na realidade a gente tem no nosso dia a dia, tem algumas, não sabe se é lenda, se é fake news, enfim, falando a respeito do salsicha, né? Dizem que
são feitas com. Como é que é? Tem uma frase lá que eles falam que se soubessem, se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e as leis, no caso das salsichas, eu não comeria mais, porque parece que são feitas com miúdos, né, finais, processado tudo, quer dizer, praticamente é a mesma coisa do que está acontecendo nesse episódio, né? Eu já havia visto um vídeo sobre os nuggets, né? Que eles mostravam pintinhos sendo triturados, mas até hoje eu não sei se é um vídeo fake ou se tem alguma Hum, realidade nisso. já ouvi também alguma coisa assim também. É tanta coisa que passa por baixo do pano que eu vou te contar, a gente não está seguro em lugar nenhum. É, eu E nem acho que duvidaria, né, se fosse mesmo. você não duvidaria? É, eu não duvidaria, mas por via das dúvidas, como a gente está numa era em que as pessoas produzem montagens assim e disponibilizam na internet, aí pode ser que seja falso, mas também pode ser que seja verdadeiro, né? Pois é. Aí a gente não sabe se come ou não come, mas que uma salsicha num molho e colocar num pão virar uma hot dog, que é uma delícia, isso é para mim, de vez em quando eu como, não é toda hora não. Mas é atrativo, né? Tem um sabor muito bom, depende também da marca, né? Tem algumas marcas que são meio enjoativas. Mas vai saber o que a gente está comendo. Ele não sabe nem aquilo que é natural, não sabe que é natural. Está cheio de agrotóxicos, está cheio de coisa misturada. Você vai tomar um suco, né, suco, um refresco de groselha e sei lá, do que é, e tá lá, só que é misturado com maçã. Falei, um suco de maçã? Ah, mistura danada, né? Fica meio. É porque eles usam suco de maçã para adocicar a maior parte dos outros sucos. Você pode dar uma olhada nesses sucos de garrafinha, que eles sempre vão Isso. utilizar o suco da maçã como uma base de adoçante, assim, vamos dizer. Ah, é para ficar adoçado, então, o negócio? É, Eu já eles li. tipo utilizam o doce natural da fruta para adoçar outros sucos. Aí esse suco de garrafinha, a maior parte, você pode ler lá na composição que tem suco de maçã também. Sim, sim, é verdade. É baseado nesse que eu comentei. Você vai tomar um suco de morango, sei lá, tá lá, a maçã. Vai comer, maçã é morango, vira maçã? Enfim. É por causa disso? Faz sentido, faz sentido. Agora, umas curiosidades aqui que eu chamei aqui, anotei. A Scully fala para o Mulder, né? Pensei que não tinha pesadelos. E ele, eu era jovem. O pesadelo só vale para quem é jovem? Cada uma, cada saída. Ele sempre encontra uma ligação com algum caso, né? Porque, na verdade, quando fala que não sabe por que foram chamados para aquele caso, para poder investigar, ela normalmente não sabe de nada, né? E ele sempre, no ano 1900 e bolinha, aconteceu algo semelhante, blá, 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 blá. E aí chega e tenta fazer uma ligação, sempre, né? Ele sempre aparece com alguma coisa e vai lá nos arquivos e vai mexer nas pastas e vai encontrar alguma coisa lá. Curioso isso, né? É, o Mulder ou ele era muito brilhante, né? Ou, sei lá, ele talvez já tivesse alguma informação sobre o caso, né? Mas é difícil. Ele sempre, em todo caso, ele tem aquele insight assim e acaba associando a alguma outra coisa, né? Mas só que os dois tiveram. A Scully, ela tem um insight científico sobre Uhum, a contaminação, né? Já o Mulder sobre o ritualismo, né? Do Novo México, né? Que ele fala das tribos uhum. que consumiam carne humana. A Nasase, inclusive, né? Que ele fala que É a criou um Nazar, episódio, isso mesmo. virou, virou um episódio também do Arquivo X, né? A Nasase. Até fala sobre isso agora, nos bastidores, fala sobre a pesquisa que o roteirista fez, né? Sobre os Hum, ananás, né? O tá. local onde foram encontrados os ossos esses ossos bem polidos lá que tinha no episódio que eu acordei bem na hora que tava passando essa cena e eu não tava entendendo Uhum. nada que tava aparecendo lá. É. Mas é,
é uma referência aos ananases, que vai ser o próximo episódio. E é o nome daquela fábrica lá, Chico, Galinhas Chico Checo. lá, uma coisa assim. Isso, galinha Checo. É uma homenagem. Homenagem não, né? Tem origem ao Chico Canyon, onde que foram encontrados os ossos reais, né? Hum, Os ossos de verdade lá. Que nas pesquisas lá do roteirista ele encontrou relatos sobre os ossos polidos, né? Que é fervido, né? Porque só tem um osso ali que é bem liso, né? No isso. Chico Canyon. Aí deu origem ao nome da indústria ali, né? Meu Galinhas Deus do céu. Chico. Que Galinha. tem relação do local onde que ficavam os ananases, né? Os ananases reais, né? Hum, olha, esse Aí tem bastidor toda tá essa bem. ligação. Esse bastidor de hoje tá bem rico, hein? Tá bem rico. Tem dia que a gente vai falar e não tem nada, ser uma coisinha de nada, né? Esse aí tá bem surtido. Muito bom. E tem mais uma curiosidade aqui também, que foi baseado para acabar de basear mais uma coisa, né? Ele teve uma premissa num filme, né? Meio que foi inspirado num filme chamado Conspiração do Silêncio. O roteirista se baseou, porque lá era bem por aí mesmo, tinha uma cidade que aconteceu alguns casos, é bem parecido com esse episódio. Chama Conspiração do Silêncio. Eu nunca vi falar, mas Conspiração depois do Silêncio. do silêncio. The É, Spacer Trace. vou anotar para ver se eu encontro. Conspiração do silêncio. Só pelo nome a gente dá para deduzir que possa ser a cidade fica assim em silêncio de acordo com os casos que vão acontecendo. Pode ser isso, né? Fazendo um paralelo. Agora é interessante, né? Melo, você sabe se o episódio Ice tem alguma inspiração em Enigma do Horizonte? Não. Você tem alguma coisa, Melo? Esse episódio do Ice é aquele terror no gelo, né? É isso Sim. mesmo. Rapaz, eu comentei alguma coisa que eu lembrei desse episódio, Terror no Gelo, lembrei lá desse filme aí, Enigma do Horizonte, mas eu não lembro se tinha alguma relação na época. Ou se um foi baseado no outro, eu não. Eu posso procurar aqui e quando eu encontrar aqui a parte do episódio aqui eu falo. Aham, não Ok. precisa ser para essa live, não. Quando você encontrar, você pode falar. Agora tem Beleza. o molde hoje está um pouco filosófico, né? O tolo que insiste em tolice se torna um sábio. O tolo que insiste na tolice se torna um sábio. É bem profundo isso aí. É poder pensar nisso. O que mais aqui? Ah, sim. Eu escrevi uma coisa sobre o xerife aqui, mas que depois a gente entende por que é no final, né? Que é ele que ele é atrás daquela máscara que acontece. Na época, naquele momento que ele vai e dá o tiro para matar, né, a mulher lá, que tinha essa. Aí deu para entender por que ele quis matar, porque ele queria eliminar provas. Né? Porque em uma situação normal, o cara podia atirar não para matar, mas sim para poder a pessoa tirar a arma que estava no pescoço, né? Mas nunca matar assim de cara, né? Eu achei precipitado na hora. Agora, no final, quando aparece que é ele que está atrás daquela máscara, aí dá para entender porque ele queria eliminar de pronto a moça, né? Mas ao mesmo tempo foi um pouco contraditório, porque ele participa como é que fala o termo? Quando eles esvaziam um trecho do rio para procurar alguma coisa, É, e ele dragagem. encontrou todas aquelas ossadas, ele poderia ter encoberto, né?
Não, mas ele quis, a primeiro, a princípio queria. Você vê que ele fala ele fala para o xerife, né? Se não fizer, eu chamo meu pessoal para fazer. Aí ele muda de ideia e fala que ele mesmo vai fazer. Mas, como você disse, também podia muito bem, nessa dragagem, ele podia não deixar aparecer isso aí, porque sabia que ia acontecer, que ia encontrar isso. Realmente é um contraditório, realmente entra uma contradição. Só que ele não estava sozinho, né? Para poder ter outras pessoas que foram fazer a dragagem e aí a descobrir como descobrir os ossos, sem dúvida. Ele, no primeiro princípio, ele falou: para que você quer? Não, é justamente para eu saber o que não quero que esteja. Mas não vou fazer isso não. Tá bom, se não fizer, eu vou chamar o meu pessoal a fazer. Tá bom, então eu vou fazer. Ele foi bem incisivo nesse episódio, né, o Mulder, né? Ultimamente ele está bem incisivo. O que mais? O que eu coloquei aqui? Ah, sim. Ele olha para aquele móvel da sala e como um sexto sentido, né? Vai lá e abre, quer abrir, a mulher até, aquela que é empregada lá, some, porque ela não aparece mais no episódio. Ela foi lá, abriu a porta, deixou, não, ia, não está, não quer te receber. E ele resolve quebrar, a mulher some, sem mais nem menos. Numa situação normal, ela poderia subir atrás do patrão e falar: ó, ele está arrebentando tuas coisas lá, não é? Se bem que ele estava na casa da mulher do fiscal sanitário, né? E ele acabou capturando a Scully. Ele não ia encontrar ele, né? Justamente, mas então a mulher estava encobrindo também. Já sabia o que estava acontecendo. Ela provavelmente sabia o que o patrão fazia, né? Devia ser uma empregada de confiança, né? Na Ela, verdade, você falando isso, lembra que ela estava na sala quando o patrão estava conversando lá com o tal gerente lá e estavam falando, né? Ela participou ali, ela ficou até na porta para poder abrir para a pessoa ir embora. Ela sabia também. Aí vai aquele nome daquele filme que você falou, Conspiração no Silêncio. Quer dizer, todo mundo estava sabendo o que está acontecendo e queria que viesse ser descoberto. Né? É isso aí. Ah, sim, tem outros alianças aqui que começou o médico a falar as coisas lá, obviamente eu pensei, bom, foi ele que é o. Ele dá a entender que é ele que era o responsável, né? Quando, na verdade, no final aparece ser o xerife. Né? Agora, o o olhar de gerente Fábio. também traiu ele, né? O velho, ele não queria pegar a mulher do fiscal sanitário. Ele É, queria que o Mulder e a Scully fossem sacrificados lá. sim. É. Porque ele falou para o gerente lá, né? Ele falou que nós temos que se preocupar mais com o FBI. É. Agora, bem no finalzinho, né? Dá aquele. A cavalaria, né? O mocinho chegando para poder salvar a mocinha. Bem na hora certa, o cara vai lá e consegue chegar os olhos da Scully, meu Deus do céu, né? Também, né? Tá com o pescoço ali para poder ser cortado. Agora eu Por fico falar nisso, pensando se o Mulder conseguiria sozinho libertar a Scully ali, né? Porque era uma cidade inteira. Ele chegou com uma única arma, conseguiu espantar as pessoas e salvar a Scully. Será que aquele grupo de pessoas não poderia ter, sei lá, pego ele desarmado e ele acabar sendo sacrificado também junto com ela? pois é, poderia fazer isso também. Agora, por outro lado, o turma lá começou a chutar, né, quando caiu lá no chão e sair correndo. Realmente é estranho, é bem que lembrado. Podia ter sido, estava sozinho, né?
podia ter sido ele também entrar no meio da história, né? Ele podia ter sido pego e levado ali. Não é porque o cara está armado que não iam conseguir fazer assassinar os dois, né? É, é uma falha aí, né? Para explicar isso. O meu sobrinho, inclusive, estava assistindo comigo. Ele reparou que eles vão muito em situações perigosas, só os dois, né? Só que aí eu justifiquei para ele o seguinte: é que o FBI, ele geralmente não reúne força-tarefa para Scully e para o Mulder. Eles são mandados para casos que são desacreditados, né? Então, logo, a ajuda que eles dispõem é a mínima possível, né? São É os só os dois dois só. mesmo. Verdade. Até porque eles não querem que o arquivo X exista, né? Eles passam o tempo inteiro desacreditando o Mulder para poder. Aliás, a Scully foi colocada lá por causa disso. Era justamente para poder fazer relatórios e desmerecer aquilo que ele podia estar conseguindo fazer, né? Então, não iam dar apoio mesmo. Só mais adiante começa a ter mais apoio do Skinner, né? Aí a coisa muda um pouquinho mais, ele consegue dar algum apoio, mas normalmente são os dois sozinhos, né? Que seria ele somente, na verdade, né? Eu destaquei mais sobre isso mesmo. Tem mais alguma coisa que você destaca por aí, Belo? Já que você está meio quietinho hoje aí, tá sem perfume, tá quieto. Pe- Pegando um gancho nessa parte que você estava falando do Mulder chegando ali no final ali para salvar lá a mocinha lá, a Scully lá, né? Uhum. Diz aqui os bastidores que esse aqui é o segundo episódio que o Mulder mata alguém, né? Eu só não sei qual que foi o primeiro episódio que ele mata. Hum. Um arquivo Não X tinha aí para reparado descobrir. nisso. Verdade. São poucas as vezes que eles saem empunhando arma e até dá tiro para matar mesmo, né? Normalmente não É, precisa, a arma é a carteirada, né? sim, sim. Agora, qual que é o primeiro episódio que ele mata alguém? Eles não traz aqui, eles dão uma curiosidade e deixam no ar aí. Esse aqui é o segundo episódio que Mulder mata alguém. Ah, beleza. E qual é o primeiro episódio? Eles não falam. Aí você tem Tem que que voltar lembrar, no livro pra ver se acha onde que tá a primeira vez. também não lembro agora. Lembra alguma coisa, Fábio? Eu vou tentar descobrir alguma coisa aqui, mas eu acho que também não vou encontrar, não. Não me lembro qual foi, não. Bom, você que está assistindo aí o replay, se você souber, pode colocar aí nos comentários aí. Pode, se você estiver assistindo aqui, né, onde a gente está gravando, que é na Exerline, que está na base do Telegram, pode colocar aí também. Logo abaixo tem um espaço. Ou então você pode também escrever no nosso grupo oficial no Facebook. Também, se estiver assistindo pela fanpage, também você pode colocar. Ou então no Twitter, ou ainda no Instagram, ou até mesmo se estiver assistindo através do canal do YouTube do Arquivo X Brasil. Coloca, de repente, alguma coisa que a gente deixou passar, né? Ou você quiser dar mais informações mais detalhadas do que a gente disse, será bem-vindo também. Porque, na verdade, é uma grande roda aqui, né, virtual que a gente faz. Eu com o Belo, que está no interiorzão aqui de São Paulo, e o Fábio se está em Do Distrito Federal. Distrito Federal, isso. Então, você vê, São Paulo, enquanto estado, mas eu em São Paulo, capital, e ele em Mirandópolis, no interior de São Paulo. Então, e você que está assistindo, em qualquer parte do país, ou até fora dele, porque a gente tem pessoas na estatística que tem vários países, né, brasileiros que estão em vários lugares, então você tem toda a liberdade aí para nos ajudar a desvendar esse mistério aí. Qual é o primeiro episódio que o Mulder matou, né? Porque nesse aí ele matou realmente, né? Ele chegou para poder salvar a Scully e teve para pensar duas vezes. Ele já pegou e agora o primeiro não lembro realmente também, não sei.
Bom, acho que é Aquele isso. episódio Lar não é dessa temporada, né? Anterior, né? Lar? Não. Ainda não passou ainda, né? Não, que eu saiba, não. Não que eu lembro. Qual o título do episódio? Lar. O Lar. O Lá é aquele episódio daquela família incestuosa, né? E que os Isso, filhos isso. da mãe com Mas o não mais pa... velho, eles eram tipo deformados, né? Eles tinham um mal congênito e todos eles tinham uma Hum, aparência bem grotesca mesmo, né? Mas é esse da episódio ainda quarta. não passou, né? Não é dessa É da, Esse temporada. é da, episódio ele é da quinta temporada, se eu não me engano. não, não, é da quarta temporada. Acabei de ver a Da Ah, página. quarta tá. temporada? É o segundo episódio da quarta temporada. Ah, tá. Que eu acho que É existe da mortes quarta, né? nesse episódio. E eu tava pensando que era ele. Eu assisti esse tempo atrás, mas eu pensei que tinha sido dessa temporada. Eu tava lendo que ele era um episódio tipo bem desconfortável, que ele não costumava ser muito reexibido nos Estados Unidos, né? Não, 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 não eram recebidos? Ele não era um episódio reexibido nos Estados Unidos pelo fato dele ser meio desconfortável ao espectador, né? Hum, Assassino Imortal, será que é? Não? E eu Que é não da. acho lá nenhum episódio. Quer dizer assim, ele é grotesco, mas eu não acho ele dos episódios mais brutais, assim, de Arquivo X. Eu comentei no início que eu achei só ele um pouco macabro. Não estou encontrando aqui, não. Parecia que o episódio Assassino Imortal, que é da primeira temporada, eu encontrei alguma coisa aqui que o Mulder poderia ter matado ou usado. O Eugene Toons, ele morre na escada rolante de um shopping, não é isso? Ele meio que ele mesmo se mata, de uma certa maneira. Hum, É que que esse não é um tem mesmo. episódio que associaram ao Mulder aqui nos bastidores, né? Porque estava junto lá, né? O Eugênio Tuns, né? Tava junto com o Mulder na escada rolante. Uhum. Não tem. Tá, A gente vai ter que reassistir para poder descobrir qual foi esse episódio que o Mulder matou pela primeira eu vez. estou lendo Ah, vai ser aqui, eu estou lendo alguma coisa aqui do episódio 3 da primeira temporada. Eu fiz uma busca rápida, mas não consegui ainda encontrar. Seus colegas, só que não era moda, 101. Não, acho que não é por aqui. Não. O homem é O preso. Eugene Toons, ele morre no episódio de retorno dele. Ele não morre no episódio que ele surge, né? Não. Deixa eu ver aqui a última tentativa para ver se consegue descobrir. Olha, 112 anos, vai posteriormente do local do crime, analisar como surpreendido por uma presença de duto de ar do prédio, o homem é preso, uma certeza suspeita de assassino, ele continua sendo atacado por seus parceiros do FBI, pelas teorias impossíveis de se explicar, muitas próprias teorias. Não encontrei aqui não. Pensei que fosse esse episódio, mas parece que não. É, Bom, vamos ver, vamos aguardar a audiência aí que possa dar alguma informação. Bom, hoje eu vou ter que ir um pouquinho mais cedo, a não ser que vocês tenham mais alguma coisa que a gente possa acrescentar, a gente pode até encerrar. Tem alguma coisa a mais aí, Melo? Ah, agora já é uma curiosidade menos importante, mas
tá aqui, é aquelas cabeças que aparecem lá no episódio que essa parte eu tava dormindo. Hum. Tá marcado aqui no batizado que na verdade não é real não, tá? As cabeças lá era falsa lá. Ah, Ainda tá. bem, né? Efeito prático, né? Nessa deu a perceber que parecia que era um tipo cabeça de cera, sabe aquela coisa? Não tinha aparência de alguma coisa próxima porque, veja só, o cara guardar uma cabeça dentro de um armário e não sentir cheiro nenhum, né? De podre, né? Também já é demais, né? Só se ele tivesse usado algum produto químico, né, para conservar, um formol, alguma coisa do tipo. Mas elas Ah, estavam com um aspecto bem feio, né? sim, é. Deformado. Alguns são deformados. Um deles aparecia que tava com a boca costurada, né? Na primeira chamada assim que aparece, a primeira cena, parecia uma cabeça que estava com a boca costurada assim, né? É isso aí, gente. Mais alguma coisa? Por aqui é só. Por aí é só. Alguma coisa a É, mais aí, Fábio? Não, não, galera. Boa noite, bom descanso e até a Tô, próxima, né? tô precisando. Hoje o dia foi punk. Por isso que assisti, mas eu estava assim, eu quase fui fazer o que o Melo disse que fez. Você dormiu? Eu não. Eu consegui assistir de começo ao fim, mas Eu cochilei, cansado. mas foi durante o Perdidos no Espaço. O Perdido no Espaço só peguei o finalzinho, que eu liguei Aí para saber quando se. começou o Arquivo X, meu sono já tinha espantado. Ok, então, gente, até a próxima semana, nesse mesmo bate-canal. A gente, então, manda, então, porque a verdade está lá fora. Então, os homens lá dos jornalistas vão lá para poder buscar as civilizações onde nenhum homem jamais esteve, porque aquilo X desvenda. Até mais. Bye, bye. até mais. Até mais.